Vamos falar agora sobre essa opção que a gente chama de claridade, tá? Bom, vamos trabalhar com essa fotografia. Bom, o que está acontecendo aqui? Ele estava numa zona de sombra, mas logo atrás dele tinha uma paisagem muito clara. Então, para ele ficar bem exposto, o que aconteceu? Ao fundo a gente perdeu completamente a informação. Então, já é algo que a gente pode abdicar com um recorte, porque aquela zona ali não tem tanta salvação assim. Então, vamos chegar aqui a uma proporção, a mesma proporção de como fotografado. Vamos dar um enquadramento mais fechado aqui nele. Beleza. As cores, como vocês estão vendo, elas ficaram um pouco perdidas em função dessa luz que está invadindo aí a cena. Então, acaba que não faz muito sentido ter tanto apreço por essas cores. Então, vamos colocar essa cena como preto e branco. Beleza. Agora a gente está com a cena com pouco contraste. Vamos aumentar o contraste. Tá? Vamos aumentar esse contraste ainda mais. Vamos dar mais força para o preto. Bom, mas ainda assim a gente pode adicionar ainda mais força de nitidez nessa cena com essa opção que a gente chama de claridade. Olha o que acontece quando eu aumento a claridade. Eu ganho ainda mais nitidez. Tá? A imagem fica com um contraste ainda mais forte. A gente vai ver daqui a pouco a diferença entre contraste e claridade. São opções relacionadas. Bom, vamos fazer um processo parecido com essa segunda foto. Aqui, o que me interessa é reforçar a nitidez, a estrutura, a profundidade dessa construção arquitetônica aqui. As cores aqui também não me interessam muito. Vou converter para o preto e branco. Tá? Olha o que acontece quando a gente aumenta a claridade. Tá? A imagem fica com uma nitidez, uma profundidade mais marcada. Mesma coisa com esse próximo exemplo. O que me interessou aqui foi a textura, principalmente dessas raízes. Então, vamos chegar um pouquinho mais aqui, fazer esse enquadramento, colocar a foto preto e branco e vamos aumentar aqui a claridade. Então, eu ganho em nitidez. Eu posso brincar com o contraste, somar um efeito aqui. Se eu aumentar o contraste ainda mais, a imagem fica com tons muito diferentes. Então, eu posso, ao contrário, diminuir o contraste. Eu tenho uma certa nitidez, mas agora eu tenho tons mais parecidos, o que dá à imagem uma aparência um pouco mais prateada. Bom, mais um exemplo. Podemos fazer isso também com esses retratos. Podemos mais uma vez fazer um enquadramento mais fechado aqui. Beleza. Também não é uma fotografia com cores tão marcantes assim. Vamos colocar no preto e branco. Então, o que acontece quando eu adiciono claridade, né? Beleza.
Mas nem sempre adicionar claridade a rosto, a face, vai ser o mais adequado. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês nesse próximo exemplo. Bom, antes de falar desse exemplo aqui, deixa eu fazer uma correção aqui nas cores dele rapidamente. Vocês estão vendo que ele está com tons muito vermelhos. Mas na frente eu explico para vocês o que eu estou fazendo aqui. Tá? Mas, bom, beleza. O que acontece se eu aumentar a claridade aqui nessa cena? A pessoa fica parecendo velha, né? Todas as características da pele ficam reforçadas. Para a maioria das peles, o que a gente quer é o contrário, suavizar. E é isso que acontece quando a gente diminui a claridade. Olha aqui. Tá? Claridade. Quando a gente aumenta, ela aumenta a nitidez dos pontos, das formas, da estrutura. Quando a gente diminui, ela deixa a cena um pouco mais desfocada, né? Esmaecida. Isso serve para trabalhar um pouco com peles. Vocês veem que esse efeito ele não sai desfocando tudo, né? Ó, o contorno do óculos não se perde. Então ele tem um trabalho específico aqui com as peles, com a pele, né? Então vamos deixar aqui, não precisa mexer muito na claridade para esse caso. Bom, mas vamos então entender qual é a diferença entre claridade e contraste. Eu vou usar esse outro exemplo aqui para a gente comparar. Deixa eu colocar um enquadramento mais próximo aqui dessa textura dos tijolos, para a gente conseguir comparar melhor. Olha o que acontece quando eu diminuo a claridade. Os contornos começam a ficar menos nítidos, né? Se eu aumento, eles ficam bem marcados. O que acontece quando eu aumento ou diminuo o contraste? Quando eu aumento o contraste, também tenho essa sensação de ter mais nitidez. Quando eu diminuo, as coisas não ficam borradas, os tons ficam mais próximos, ficam mais acinzentados. Então essa é uma das diferenças entre contraste e claridade. Outra diferença é que quando eu aumento o contraste, ele agrega mais tons pretos do que quando eu aumento a claridade. Perceberam? Então, o fundo aqui não ficou escuro como ficou quando a gente aumenta o contraste. Considerem então essas diferenças quando vocês estiverem editando as fotografias de vocês.